Muito bem, irmãos. Na meditação dessa noite, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 11. Eu vou quase o capítulo inteiro, eu vou trabalhar com ele, do 1 ao 46. Mas eu vou ler um texto agora, um verso, mas depois você fica com a Bíblia aberta, porque a gente vai trabalhando quase que versículo por versículo, tá bom? Hoje nós vamos acompanhar essa história da ressurreição do amigo do Senhor Jesus Cristo chamado Lázaro. Ok? Quero que os irmãos leem agora comigo, verso 21 e depois 39, 11 e 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. 21. Agora 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Oremos. Pai de amor, diante da tua palavra nos tornamos pequenos demais. Pai, diante da tua palavra, nós nos encontramos com a nossa natureza pecadora e com a tua santidade, com a nossa pequenez e com a tua grandeza, com nossa situação, com a nossa existência carente de nada sermos e com a totalidade do Senhor, de um ser perfeito, santo e poderoso. Teu Santo Espírito habita em nós e no meio do teu povo. Fala conosco nessa noite. Fala comigo e com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém? Você já teve a sensação de que Deus demora a responder suas orações? Você já sentiu que as coisas estão demoradas? Pastor Caio Fábio, filho, lançou um livreto há muitos anos atrás, que um dia eu já transformei ele em sermão aqui, porque é um sermão que virou um livreto, e uma vez eu falei, acho que com os irmãos de quarta-feira, chamado A Demora de Deus. Alguém lembra isso? Quem desse material? Haroldo deve conhecer. E ali a gente vê que Deus não demora. Deus tem o seu tempo determinado, como diz Eclesiastes 3, para todas as coisas. Amém? Deus não demora. Mas a gente sente isso. A gente tem esse sentimento dentro da nossa mente pequena, dentro da nossa compreensão. Não resolveu. Ou Deus não resolveu, talvez do jeito que eu queria, que você queria. Estava afim. Deus fez de outra maneira e não veio no tempo certo, não veio como queria. E aqui nós temos uma situação de um problema gravíssimo. Jesus por perto e ele aparentemente chega atrasado. No verso, a partir do capítulo 11, assim, do verso 1, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas.
Deu até um apelo. O senhor gosta dele, corre lá. Né? Tipo assim, você não vai atrasar ou desprezar aquele que o senhor ama. O senhor não disse que ama, agora prova. Corre, põe rodinha no pé, pula no cavalo aí, que jumentinho é meio lerdo, pega uma charrete e se manda. Alguém aqui estava esperando isso de Jesus. Jesus, corre, que Lázaro está mal. E só para te lembrar, o senhor gosta dele, não gosta? Ah, gosta. Então se apressa. No verso 4, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém? Essa frase parece que não teve efeito. Essa frase caiu para eles para nada. É igual a Jesus falando para os seus discípulos: eu vou morrer. No terceiro dia eu vou levantar. Caiu no ouvido dos discípulos? Prestaram atenção? Nem um pouquinho. Como eu gosto de dizer sempre no período pascual, se eles tivessem dado ouvidos, eles estavam na porta do túmulo. Vai sair, vai sair. Estavam esperando de hora marcada. E eles não estavam lá. Então, quando Jesus fala para eles: calma, essa enfermidade aqui não vai dar nada não. Não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Ou eles não entenderam, ou eles não deram ouvidos, porque não era isso que eles queriam ouvir. Queria que Jesus fosse. E no nosso mundo de hoje de dar ordem para Deus, nas igrejas de hoje que gostam de dar ordem para Deus, vai lá, Jesus, faz alguma coisa, põe a mão na cabeça dele que ele está ficando ruim, antes que morra. Antes que morra. Porque quem está doente, qual é o medo? Morrer. E por que você está doente e chama o médico? Para curar a enfermidade. Depois que morreu, enterra. E acaba-se as esperanças. Se há um pouco de esperança ainda é porque o enfermo está respirando. Enquanto o enfermo está respirando, vamos correr para que mantenha isso e melhore a sua saúde. E esse povo apressou a buscar o Senhor Jesus. Mas Jesus fica ali. Fica ali ainda por mais 2 dias. Por mais 2 dias. No verso 11, 12 e 13. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus dá um outro recado. Olha, eu sei, Jesus, Senhor, soberano, Deus, ali não onipresente, mas ele tinha intimidade com o Pai que o revelara que Lázaro morreu. Certo? Jesus, encarnado, não era onipresente, concorda comigo? Mas ele recebe por revelação do Pai. E o Pai o revelou: olha, Lázaro adormeceu. E ele disse isso para aqueles que estavam com ele. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Ele já disse que essa enfermidade não era para a morte. Será que Jesus errou? E esse povo caminhando não é para a morte porque Jesus sabe o fim. Concorda comigo? Mas Jesus vem dando um recado para esse povo. Vem falando. E aqui ele dá uma notícia que era para ser trágica, mas de tão trágica o povo também não entende. O povo tem dificuldade de entender as palavras de Jesus em alguns momentos. Quando Jesus fala em parábolas, o povo me explica. Outras era até mais fácil, mas nesse texto parece que Jesus não estava sendo ouvido. E as pessoas ao redor.
Disseram-lhe, pois os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, no verso 13, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Olha, Jesus falando de morte realmente. Lázaro morreu, mas vou despertá-lo. E eles não entenderam. Jesus estava trazendo uma revelação. 14. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Gente, tem algumas coisas que Jesus faz que a gente não acredita. Tem hora que ele cospe na terra, joga no olho do cego. Ô, Jesus tem umas ideias. Agora ele fala assim, ó, Lázaro morreu. Vocês não estão me entendendo? Não dormiu não, gente. Está roncando não. É morte. Mas que bom que eu não estava lá. Peraí, a mulher chamou Jesus para estar. Jesus ficou, como diz a gíria, ficou moscando lá, enrolando 2 dias. O homem morre no meio da caminhada. Morreu. Ele falou, que bom que eu não estava lá. Como assim, Jesus? Peraí, está muito confusa essa história. O povo está andando com Jesus meio que desesperado. Pensa você, vai pedir socorro, que nem a filha do Jairo. Jesus, vamos lá, que minha filha está doente. E Jesus enrolando. Enrolando, pode dizer, né? Aí vem um tropeço aqui, uma confusão ali, ora por um, ora por outro, aí a mulher toca no manto, o fluxo de sangue para, e aí ela dá atenção, e aquele testemunho maravilhoso, e vai, quando ele está indo no caminho, fala, ó, morreu? Até que ele diz, Talita cumi, e a menina também ressuscitou. E aqui a gente vê que as coisas não vão caminhando conforme o povo pensa. O povo vai querendo Jesus perto do enfermo para curá-lo. E Jesus está meio retardando a chegada. Você já se sentiu assim, irmão? Deus está lerdo? Ou Jesus errou o caminho? Não acertou a sua casa? Aí você vê a bênção caindo no vizinho. Fala, mas ele esteve aqui perto, mas não veio aqui. Aí você está na igreja, um irmão do seu lado levanta, dá um testemunho. Você fala, ui, já passou mais perto ainda. Já foi até na igreja, mas ainda não chegou em mim. Está assim. Jesus está perto, mas não chegou aí. Eu acredito que se você não está assim, você já esteve assim. E pode acontecer de vir a estar. Jesus está indo muito operando. E aí acontece até de gente sair de uma igreja e ir por outra. Porque lá aconteceu. E não vê acontecendo na sua própria vida. Mas uma coisa interessante nesse texto é que quando Jesus ainda não chegou à casa do Lázaro, ou ainda não chegou nem no túmulo dele, muitas coisas aconteceram e as pessoas não se aperceberam. Jesus revelou o que ia fazer. Jesus estava comunicando, falou, essa enfermidade não é para a morte. Depois que Lázaro morre, fala, calma aí, ele não morreu, eu não disse que ele não ia morrer. Ele não morreu. Aí depois morreu. Morreu. Mas calma, eu estou indo lá. Calma que eu estou indo lá. Mas morreu. Que bom que eu não estava lá. Na hora que ele morreu. Porque era para morrer mesmo. E as coisas não vão acontecendo. Você fala, mas como assim, Jesus? Eu não estou entendendo os seus propósitos. Eu não estou entendendo o que o Senhor quer com essa história. O Senhor não pode acelerar mais? No verso 17. Chegou Jesus e encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Muito bem, quando ele recebeu a notícia, ele ficou ali naquele lugar mais 2 dias. Depois, até ele chegar, já durou 4 dias da morte do Lázaro.
alguém poderia falar, e falar, como a dona Marta, que vinha Jesus chegando, ela se adiantou e foi ao encontro dele, e falou algo maravilhoso, no verso de número 20. Verso 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Verdade ou mentira? É verdade, ó. Você não acredita nisso? Se Jesus estivesse lá, ele teria feito o que com o seu amigo? Senhor, retira essa enfermidade. Ele seria curado facilmente. Essa frase não é uma heresia. Ela é verdadeira. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Verdade. Só que Jesus quis ir lá depois da morte. Que bom que eu não estava lá antes. Porque se eu tivesse ido antes, eu ia curar uma enfermidade. Mas eu quero fazer algo que vai glorificar a Deus muito mais. Na cabeça de Jesus, ele queria dar mais. Ele não queria pouco, ele queria mais. E ele já planejou em atrasar. O atraso de Deus foi planejado. E se é planejado, não é atraso, é programado. Ele chegou na hora exata, depois que Lázaro morreu. Porque ele disse que ia fazer algo maravilhoso, que iria glorificar o nome do Pai. E foi isso que ele pensou. Ele disse até, ele não adormeceu, mas vou lá para despertá-lo. Ele avisou, ele morreu, mas eu vou lá acordar ele. Como é difícil a gente entender os planos de Deus. E às vezes é tão difícil a gente entender até o que Deus está nos dizendo. Meus irmãos, cada um está tendo alguma coisa na sua história, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia. E essa palavra aqui não é minha, eu estou reproduzindo o que é palavra de Deus, então isso é palavra de Deus, e Deus está falando para você nessa noite, eu não estou atrasado. E Deus está dando algum recado para o seu coração, que talvez não seja necessariamente o que eu falo, mas o que Deus está falando ao teu coração, isso tem uma certa diferença. Como Deus falou, essa morte, essa enfermidade não é para a morte. Depois falou, ele não morreu, eu vou lá acordá-lo. Não, depois morreu, mas que bom que eu não estava lá. Porque vai manifestar o poder de Deus. Ele foi dando os recados. E Ele quer que a gente esteja atento. Enquanto as coisas não acontecem, enquanto a coisa que a gente espera não acontece, esteja atento à palavra do Senhor. Amém? O que é difícil esperar é agonia, ansiedade. Mas se nós tivermos atentos ao ouvir a palavra de Deus e os nossos ouvidos atentos ao que Deus fala, isso conforta. Isso conforta. Marta não estava na caminhada quando Jesus disse, eu vou lá para acordá-lo. Concorda comigo? Ela não ouviu essa frase antes, ela estava na casa dela. Já tinha ido no túmulo, enterrou o irmão, voltou e estava em casa chorando. Até diz o texto que quando ela saiu para encontrar Jesus, alguns seguraram ela porque acharam que ela estava meio doideira. Segura, senão ela vai querer ir no túmulo de novo. Ela não sai de lá. Segura para ela não voltar lá de novo. Essa mulher está querendo ficar chorando na pedra lá, que não sai de lá. Segura ela, mas aí viram que ela foi em direção a Jesus. E aí acompanharam ela e beleza. Mas ficaram preocupados. Né? Tem gente que quando perde um ente querido não sai do cemitério, aí os parentes falam, nossa, todo dia vai lá, pelo amor de Deus, não sai de lá mais. Era Marta. Nesses 4 dias ela ia muito e ela estava angustiada, desesperada com aquilo.
Aqui a gente vê uma família com 3 irmãos. Não tem história de pai e mãe. Com certeza a Marta já perdeu um pai querido. Perdeu uma mãe querida. E agora 2 mulheres perdeu o irmão. Né? O homem da casa, um sustento. A gente não tem muitos detalhes quanto a isso, mas foi um trauma para ela. E ela saiu ao encontro de Jesus, falou: Senhor, o Senhor não estava aqui, senão ele não teria morrido meu irmão. Só que ela compreende as coisas de Deus, e no 22 ela fala: mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Amém? Eu sei que se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, mas já que morreu, o que o Senhor pedir para Deus, ele vai te ouvir. O que será que ela quer dizer com isso? Ah, irmãos, eu entendo que ela está pedindo, ora lá pelo morto. Porque qual oração se faz no momento de luto? Mas ela não estava pedindo para consolo dela. Ela está se referindo ao irmão, que morreu. Se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Mas se o Senhor for lá e pedir a Deus, pedir o quê? O que a Marta está querendo pedir para Jesus? Orar. Ressurreição. Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei, mesmo agora, ou seja, mesmo morto, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá, Jesus. O Pai vai te ouvir. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Glória a Deus. As coisas podem não acontecer do jeito que a gente quer, sonha e deseja. Marcelo falou de uma maneira linda e abençoada, inteligente, a palavra dos sonhos semana passada. José tinha um sonho que se concretizou, mas a caminhada foi muito tortuosa até chegar aos sonhos. E nos nossos dias, as nossas orações, quanta coisa acontece até a oração, a resposta da oração chegar. Porque Deus já ouviu a oração faz tempo. Deus já sabia que Lázaro estava morto faz tempo. E Jesus se achegou e apenas por curiosidade, o menor versículo da Bíblia está aí nesse texto, verso 35, diz: Jesus chorou. E perguntou o Senhor Jesus, 34, onde os sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem aqui para ver. Tudo indica que esse texto, Jesus chorou, foi quando ele se aproximou do túmulo. E aqui é bonito demais. Por que Jesus chora? Diante de um túmulo, que é uma pedra, né? A gente vê esse texto, parece o texto de Jesus, de uma pedra na caverna, não é? Até porque o Lázaro saiu andando enfaixado, né? O fim do texto. Jesus também foi posto numa caverna muito próxima. E eu não sei se Jesus chorou ali porque pensou um dia eu vou estar lá. Ou ele chorou porque ele se pôs no lugar do amigo. Puxa, passar pela morte. Que situação que meu amigo está. Uma questão de empatia. Uma situação de misericórdia. Jesus, sabendo que ia ressuscitá-lo, por que chorou? Você já pensou nisso? Se Jesus, o Mestre, o Senhor, o Deus, o Poderoso, poder para ressuscitá-lo, já tinha avisado na caminhada que ia ressuscitar Lázaro, por que ele chorou? Ele tinha que estar de boa. Vamos lá, que eu vou fazer um negócio. Ele não era maluco que nem esse pastor, não. Ele não estava ali de brincadeira. Apesar de saber que ia ressuscitar, mas o homem estava morto. Esse homem sofreu antes de morrer, possivelmente, estava enfermo. E ele teve empatia. Jesus sente as suas dores. Jesus sabe o
que você passa antes da bênção chegar. E esse lado de Jesus, de misericórdia, de compaixão. Eu gosto quando junto essas palavras, compaixão e empatia. A gente precisa disso demais um com o outro. A igreja precisa disso demais. Como que você ama o próximo? Sentindo a dor do próximo. E aqui é uma aula que Jesus dá para nós de empatia e compaixão. Mesmo sabendo que Lázaro ia ressuscitar, ele sentiu a dor e viu que o amigo passou. Que situação. Mas Deus usa a situação, por pior que seja, Ele torna isto em bem. E vem o texto. Marta diz: Senhor, 39. Tira a pedra, disse Jesus. Respondeu Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Oh Jesus, se o Senhor viesse antes, ele não teria morrido. Mas olha só como a fé balança diante do problema. Olha como as convicções são conturbadas. Ela fala no 22, mas também sei, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E agora ela fala, não adianta mexer, Jesus. Já morreu, está fedendo faz 4 dias. Está incoerente. Olha o coração da Marta. Ai, que sofrimento. Quando ela estava no caminho, falando com Jesus, ela se empolgou, e Jesus está chegando, agora vai dar um jeito. Mas quando ela chegou na frente da pedra, ela viu a realidade, e a realidade era triste. E ela falou, Jesus, não mexe mais não, 4 dias. Quando a gente olha para a realidade, esse momento segundo de Marta, é um momento que parece Pedro olhando para a tempestade e tirando os olhos de Jesus. Nesse primeiro momento, glória a Deus, é Marta olhando para Jesus. Ela estava olhando para ele dizendo, o Senhor, pedindo para o Deus Pai, tudo pode mudar. Quando ela olha para a pedra, nossa, está fedendo. Está feio, Jesus. Acho que nem o Senhor dá jeito. Não mexe com isso não. E a gente às vezes reproduz os ditados populares. Nem Deus dá jeito. A gente já falou isso? Pecado, né? Essa frase é um pecado, não é? Nem Deus dá jeito. É um pecado. O que Deus não dá jeito? Para Deus nada é impossível. Então Deus dá jeito em tudo. Até na morte, se for da vontade dele. Nesse caso era. Nesse caso, Deus planejou assim. Jesus pensou assim. Deu a recado. Ninguém entendeu. E aí, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? 41. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, assim como Marta pediu. Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aí, ó. Marta não estava certa? O que ela falou não aconteceu? Mas se ela falou, se ela cria, por que descreu depois? É assim que é você, que é assim que sou eu. Quando o gigante é grande demais, quando o Golias é muito bravo, a gente tem a tendência de olhar para o nosso tamanho pequeno e desistir. Davi só venceu porque olhou para o tamanho de Deus. Eu vou contra ti, não olhando para mim, mas vou contra ti, Golias, em nome do Senhor dos Exércitos.
Eu vou para você, com um olho você e outro no peixe. Um olho no peixe, outro no gato. Um no leite, outro no gato. Um olho no ser, Golias, e outro em Deus. Porque se eu olhar para mim e você, eu vou ver que eu sou pequeno demais. Quando Marta olha para a pedra, vê imaginando o irmão dela lá dentro, morto, e já acabou. Já entrou em decomposição. Isso aí fede. Mas aqui Jesus fez o que ela tinha dito antes no momento de fé. E Jesus, por misericórdia, ignorou a falta de fé dela. Ignorou essa falta de fé. Senhor, já está fedendo. Jesus não deu moral para o que ela estava falando. Tipo assim, Marta, agora você fica quieta, filha. Fica quieta que é comigo. Você não falou para eu orar? Tu vou orar. E Deus orou. Não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente. Jesus queria manifestar a glória de Deus. Jesus queria dar testemunho que Deus, Ele é o profeta, é o Senhor, o Salvador, Ele é o Filho de Deus. Para que creiam que tu me enviaste. Jesus usou aquela situação de mal em bem. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Não só clamou para Lázaro ouvir, como para o diabo ouvir, como para aquela multidão ouvir. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Saiu que nem uma múmia. Então lhes ordenou Jesus: desatai-os e o deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria e consolar o luto das irmãs, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Amém? Jesus falou: eu vou lá, para manifestar a glória de Deus. E cumpriu. O morto levantou. E todos aqueles que estavam em volta creram: este é o Filho de Deus. Muitos judeus, muitos que estavam por ali para consolar o luto de uma família, saiu glorificando a Deus com o que era morto agora que vivia. Irmãos, essa história mostra a glória de Deus, mostra a nossa oscilação algumas vezes com a nossa fé diante das dificuldades, as circunstâncias, a demora de Deus, os problemas às vezes, e na maioria das vezes são maiores do que nós. Mas como cantamos, acalma o meu coração, toma conta, Jesus, sem o Senhor eu não tenho condições. Só o Senhor. Estamos entrando no mês da reforma, no mês também de aniversário da nossa Igreja Presbiteriana Independente, 114 anos no dia 31 de julho. E uma das bases doutrinárias da reforma protestante, com Lutero, com Calvino, Zwinglio, é a base doutrinária da soberania de Deus. Meus irmãos, se nós não entendermos que Deus é soberano, a gente sofre na agonia, na ansiedade. Quando Deus fala assim: fiquem calmos, porque eu vou lá. Ele já morreu, sim, mas eu vou acordá-lo. Beleza, Jesus. O Senhor que manda. O Senhor sabe todas as coisas. Vamos ficar quietinho. Mas parece que o povo não entendeu. Quando Deus fala com a gente: acalma o teu coração. Eu sou o Senhor,
da situação. Eu sou Deus. Não, mas espera aí. Não aconteceu nada ainda. Olha lá, ó, tá doente. Agora piorou, já morreu. O Senhor atrasou. A gente vai se afobando, se angustiando, e toma remédio para dentro. E vai ficando angustiado, e tristeza. E olha lá, não muda. Olha lá, meu filho não muda. Ah, minha filha não muda. Olha lá, meu genro, minha nora. Olha lá, ó, um diabo encarnado 2, a revanche. O negócio está feio. Olha lá, não muda, não muda, não muda, não muda. Está vendo, Jesus? Fedeu. Nem Deus dá jeito. Fedeu. Está vendo? Agora foi preso. Agora, olha lá, pronto. Fedeu. Quando o cabra vai preso, aí você fala, fedeu, o morto. É o Lázaro. E aí Deus tira do túmulo Lázaro e tira também quem ele quer das grades. Às vezes as coisas vão piorando e a gente vai agoniando, vai agonizando mas a doutrina da soberania de Deus nos diz o livro clássico, Grandes Temas da Tradição Reformada, Donald McKean, o Deus do universo não tem rival. Todas as coisas são desejadas, permitidas, antecipadas, dadas e conferidas por Deus. Amém? A realização daquilo que foi decidido por Deus, por razões que pertencem somente a Ele. As coisas, a realização daquilo que foi decidido por Deus, por razões que pertencem somente a Ele, a não ser que Ele revele a nós, no caso da morte de Lázaro, para manifestar a glória de Deus. Tem coisa que a gente não entende. E se não entende, acalma o teu coração, porque Ele é soberano. Não cantamos no período de louvor, mas vem na minha mente aquela música: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tudo que existe, tudo que acontece, oh Deus, o Senhor sabe de tudo. Irmãos, a gente sofre e agoniza os problemas da vida por falta de fé, por falta de confiar no que Deus está falando para nós. Eu tomo conta de ti. 2 ou 3 domingos atrás eu não falei, Deus cuida de ti? Tu lembra? Abre o YouTube que você vai ver de novo, se você está precisando relembrar. Deus cuida de ti. Hoje eu estou dizendo, acalma, porque Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Não está do seu jeito, e daí? Quem diz que o seu jeito é o melhor? Deus está dizendo, o meu jeito é melhor. Jesus, o homem morreu, está fedendo, faz 4 dias. Jesus quer dizer para você, o que eu tenho é muito melhor, é muito maior. Na soberania, amor e cuidado de Deus, Ele nunca demora. Quando Jesus atrasa, Ele anda por sobre o mar e te alcança e restaura a fé. Quando você pensa que Jesus está atrasado, Ele vem, anda sobre as águas, alcança o seu barquinho e te ainda faz maravilhas. E você ainda acusando Ele de lerdo. 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus fizera. Nem todos creram. E alguns, vendo Lázaro ressuscitado, acharam ruim, porque Jesus estava ressuscitando.
infelizmente, tem gente que mesmo vendo Deus manifestar a glória, vai continuar incrédulo. Mas eu oro e peço a Deus que você quebranta teu coração, acalma o teu coração e fala: Senhor, tem misericórdia e compaixão de mim.